Amém, amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. O capítulo será o capítulo 21. E nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. Se desejarem descer, podem ficar à vontade, viu? Hoje é quarta-feira. 2 Samuel capítulo 21, versos 15, 16 e 17. O tema da palavra de hoje: mais um gigante. Mais um gigante. Farei a leitura do texto. Ele diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Absai, filho de Zeruía, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Não fique constrangido com a pergunta, eu não vou precisar que você levante a sua mão, mas eu não sei quantos se recordam desse texto, já haviam lido esse texto da palavra, porque esse texto está falando de mais um gigante na vida de Davi. É bem verdade que esses capítulos 21 até o capítulo 24, até o último capítulo do segundo livro de Samuel, normalmente se diz que ele não obedece à lógica cronológica do texto, que o escritor sagrado reuniu alguns fatos da vida de Davi, compilou tudo isso e colocou-os nas últimas sessões, ou nos últimos capítulos deste livro, do segundo livro de Samuel. Se assim, ou melhor, se esta interpretação ela é correta, esses fatos que aqui aparecem, não só os destes 3 versos, mas até os versos seguintes, até o final do capítulo, talvez registrem fatos que aconteceram no início do reinado de Davi, no início de sua caminhada, no início do seu período como rei. Talvez até eles apareçam no capítulo 5, também do segundo livro de Samuel, nos versos 17 e 25, condensados. Então, provavelmente, esses últimos capítulos, eles refletem o início do reinado de Davi. Porém, se nós não obedecermos essa orientação, não seguirmos esta interpretação, o que nós vamos ter talvez seja um relato do tempo em que Davi já está idoso, já está velho, e para alguns esta seria a explicação do cansaço de Davi na batalha, e que este outro gigante havia se levantado ou levantou-se no final do reinado de Davi. Pessoalmente, eu acredito sim que nós estamos diante de um relato de fatos que aconteceram no início do reinado de Davi. E eu gostaria de destacar aqui algumas lições desse texto sagrado. E sabe qual é a primeira delas? É que Davi também se cansa. Matador de gigantes também se cansa. Aquele que um dia venceu um leão, derrotou um urso, também se cansa. Eu chamo a sua atenção para o início do texto que li, capítulo 21, versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Davi também se cansa, minha gente. O exercício da liderança é certamente uma tarefa exaustiva, uma tarefa cansativa. E eu não sei porquê, às vezes nós escolhemos alguns mortais e imaginamos que essa gente não se cansa. Eu às vezes penso que alguns filhos pensam que a sua mãe não se cansa. Estou correto, irmã? Eu às vezes imagino que também pensam que o pai não se cansa, ou que os filhos não se cansam. Eu às vezes imagino que as pessoas pensam que pastor não se cansa. Eu às vezes imagino que algumas figuras
alguns personagens de nossa história, nós imaginamos que, à semelhança de Davi, não se cansam, podem batalhar. Sabe aquele coelhinho que a pilha parecia nunca acabar? A gente fica imaginando que homens como Davi, gente que já venceu gigantes, nunca vai se cansar. E isto não é verdade. Aliás, algo que eu acho interessante nesse texto é que o texto mostra que era o mesmo inimigo com quem Davi estava lutando, irmãos. Estava lutando contra os filisteus. Às vezes a gente não se cansa só fisicamente, não, mas se cansa de lidar com os mesmos problemas. Chega um momento em que você diz: meu Deus, novamente os filisteus estão à minha porta. Não é possível que ainda exista um filisteu tentando acabar com o meu reinado. E imaginem, se a interpretação correta for que esse texto é do final da monarquia, você fica imaginando, Davi realmente tinha razão para se sentir cansado. Não somente em função da batalha, mas em função de lidar com o mesmo problema ao longo de todo o seu reinado. E uma coisa interessante é pensar, quem sabe, irmãos, o bem que seria a gente passar um dia na pele de Davi. E a vida de Davi não foi uma vida fácil. Às vezes a gente imagina que ele só gastava tempo para compor os salmos. Mas se você se recorda, Davi foi fugitivo de Saul durante muito tempo. Davi, em alguns momentos, não tinha nem onde pernoitar. Houve uma ocasião em que ele entrou numa caverna e lá conseguiu se abrigar. Por isso eu quero dizer, não é estranho a um homem de Deus, não é estranho a uma serva de Deus sentir-se cansado, sentir-se cansada. Talvez no seu histórico você lembre-se: não, mas um dia eu matei um urso, um dia eu matei um leão, um dia eu matei um gigante. Mas não se preocupe, você pode ter todo esse histórico, mas um dia você pode se sentir cansado. É absolutamente normal. Olha para mim, não é pecado se sentir cansado. Não é pecado se sentir cansada. Davi também se sentiu assim. E o interessante, irmãos, é que neste momento em que Davi se sente cansado, a gente começa a olhar não mais para ele. E eu queria que você começasse a ler o texto, não mais pensando em Davi, mas pensando no que aconteceu, nas atitudes ou nas pessoas que se levantaram naquele momento em que Davi estava cansado. Vamos voltar ao texto? Você se recorda que Davi não estava lutando sozinho, correto? A Bíblia diz que ele desceu junto com os seus servos. Você tem ideia de quantos soldados Davi teve à sua disposição, ao seu serviço? Na caverna de Adulão, o texto sagrado diz que 400 homens se juntaram a Davi. Se você for para o capítulo 23 desse segundo livro dos reis de Israel, você vai observar uma relação de homens de elite, de soldados de elite do rei Davi. Alguns fazem as contas, dão em torno de 37 soldados de elite, que na verdade funcionavam como coordenadores, e entre eles 3 especiais. Se você for para o capítulo 12 do primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, você vai também encontrar uma relação de guerreiros de Davi. Davi não estava sozinho naquela luta. E eu fico imaginando que provavelmente com ele estavam centenas de outros soldados. E o que me impressiona é que no momento em que Davi se sentiu cansado, quantos soldados aparecem ao lado dele, irmãos? Quantos? Consegue lembrar? Quantos foram? Quantos foram, irmãos? 1. Só é mencionado o nome de Abisai. E o nome de Abisai eu tenho um carinho muito grande, por este nome. Abisai foi o nome de um diácono que muito abençoou a minha vida, a vida da Cláudia, lá em Recife. Ele hoje já está na presença do Senhor, mas a sua família continua como um marco e como resultado das sementes plantadas por aquele homem de Deus. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer com isso? É que mesmo Davi tendo uma quantidade tão grande de servos, a grande maioria, naquele momento em que ele se sentiu cansado, não se manifesta.
permanece indiferente, cada um lutando contra a sua dificuldade, não é? Porque se eram soldados de Davi, estavam também na batalha, cada um está concentrado e preocupado com o soldado inimigo com quem está lutando. Eles não têm tempo para parar e cuidar do líder Davi, porque finalmente cada um tem a sua dificuldade a enfrentar. Davi está lutando conosco, sim, mas eu também tenho dificuldades, eu também tenho um inimigo à minha frente. Por isso eu quero mostrar-lhes que às vezes quando a gente está se sentindo cansado, ou quando você está se sentindo cansado, ou quando Davi se sente cansado, alguém assim, não é incomum que você conte nos dedos quantos vão se levantar para estar ao seu lado naquela hora. E por favor, eu não estou falando do ministério pastoral não, eu estou falando de você, nas suas dificuldades, às vezes nos problemas que você enfrenta, em que você tem que fazer isto, aquilo outro, e há uma série de pessoas, um grupo grande de pessoas à sua volta, mas poucos são aqueles que, à semelhança de Abisaí, se dispõem para proteger, para lutar em seu favor, para cuidar de você, para perguntar como você está, para preparar uma xícara de chá, para ajudar naquilo que você precisa. Portanto, nos momentos de fraqueza, nos momentos de cansaço, não crie expectativas falsas, porque elas podem se tornar um peso no seu coração. Mas nos momentos em que Davi está cansado, se levanta também não somente aqueles que nada fazem, mas também aqueles que eram inimigos de Davi. E o nome dele, aprendeu hoje, Isbi-Benob, que provavelmente significa aquele que mora em Ob, aquele que nasceu em Ob, aquele que é natural de Ob. Isbi-Benob. Você observou o que é que a Bíblia diz acerca dele? A Bíblia diz que ele era um dos filhos do gigante. Necessariamente esse texto não está dizendo que ele era filho de Golias. Provavelmente eles fazem parte daquela geração de gigantes que ainda permaneciam habitando no território de Israel. Desde o momento em que os espias para ali foram enviados, eles perceberam que havia naquele lugar alguns homens de alta estatura, de grande estatura. E aqui o texto vai dizer que o nome deste é Isbi-Benob. Se você continuar a ler até o final deste capítulo, vai perceber que não aparece somente um gigante. Conte comigo quantos estão. Se você estiver, você vai observar. Um primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aparecem 4 gigantes aqui, ainda da linhagem de Golias. E, aliás, um deles, no versículo, eu acho que é o versículo 19, é identificado como irmão de Golias. E aqui uma curiosidade, viu? Alguém já disse que quando Davi foi pegar as pedras, quantas pedras Davi pegou no riacho, gente? Quantas pedras? Vocês se recordam? Quantas pedras? 5 pedras. E sabe o que foi que alguém sugeriu? Que era uma para cada gigante. Que ele tinha medo naquele momento de que os outros gigantes se levantassem também para defender Golias ou para salvar Golias. Mas isso não está escrito em lugar nenhum, viu, gente? Isso não está escrito em lugar algum. Mas o fato é que Isbi-Benob, que era um dos filhos de gigantes, diz o texto, a lança dele pesava 300 ciclos de cobre, cerca de 3,4 kg. Não era uma lança tão pesada, uma arma tão pesada quanto a de Golias. A de Golias pesava o dobro disso. Mas o que o texto está dizendo é que ele estava armado. E há um detalhe nesse texto, que além da lança de 3,4 kg aproximadamente, ele tinha o quê? Uma espada nova, preparada para aquela batalha. E se você ler o texto do versículo 16, qual era a intenção de Isbi-Benob? Matar Davi, vingar a morte de Golias. E ele se preparou. E se você se recorda, naquele período, Israel não tinha tantos armamentos, tantas espadas distribuídas entre seus homens. Aquele gigante, o Isbi-Benob,
Ele se levanta e no meio daquela luta, o que é que ele faz? Ele persegue quem? Davi. O que é que ele quer fazer? Ele quer acabar com Davi. Ele percebe que Davi está cansado. E aí o que é que ele faz? Ele investe em Davi. Por isso eu vou lhe dizer, além de você perceber que nos seus momentos de cansaço, alguns permanecerão indiferentes, você vai perceber também que os seus inimigos vão querer usar aquele momento para finalmente destruir a sua vida. E o que me impressiona, sabe, irmãos, também, é perceber que às vezes a gente imagina que, não, Davi matou Golias, problema resolvido. Quem foi que ele disse? Ainda tinha 4 gigantes. Você percebeu, por exemplo, que o cego de nascença, quando ele foi alvo do milagre de Deus, ele passou a ser perseguido, começou a ser interrogado pelos chefes dos judeus, pelos fariseus. A vida dele, depois do milagre, se tornou muito complicada. Você se recorda o que aconteceu com Lázaro, depois que ele foi ressuscitado? A Bíblia diz que os judeus se juntaram e queriam matar aquele que Jesus ressuscitou. Porque tinha tanta gente acreditando em Jesus por causa de Lázaro, eles disseram, não, temos que matar este homem. Eu estou dando esses exemplos por uma razão muito simples, irmãos. Algumas vezes você será perseguido por aquilo de bom que Deus já fez na sua vida, pela vitória que Deus lhe concedeu. Davi estava sendo perseguido por este gigante, por este outro gigante, por conta de uma vitória anterior que ele havia alcançado. O inimigo não desiste, irmãos. Você já pode ter vencido uma batalha muito difícil, pode ter conseguido derrubar um gigante, mas não subestime o poder do mal. Aliás, Jesus, quando fala sobre isso, de uma outra forma, na verdade, no capítulo 17 do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, ele diz o seguinte: o mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Esse é o sentimento que diz o texto sagrado. Gente como esse gigante acaba cultivando para com um servo de Deus, não importa o que tenha acontecido no passado. E eu não sei quem é o Isbe Benob que tem lhe perseguido. Eu não sei o que é que você tem enfrentado, especialmente nos seus momentos de maior estresse, cansaço, sabe, fadiga. Além da indiferença de muitos, você vai precisar lidar com as setas que serão lançadas sobre você exatamente nesse seu momento de cansaço. Mas se eu terminasse aqui, a gente ia sair daqui muito triste, não é, gente? Muito triste. Mas graças a Deus que existe gente como este homem que aqui aparece, chamado de Abisaí. O Abisaí, para mim, ele é tão interessante, porque eu vou voltar a ler o versículo 19 desse capítulo 21, versículo 17, perdão. Ele diz: porém, Abisaí, filho de Zeruía. Você sabe quem era Zeruía? Zeruía era irmã de Davi. Portanto, esse Abisaí, ele era o quê? Sobrinho de Davi. Aí o texto diz que o sobrinho de Davi, chamado Abisaí, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Eu quero que você preste atenção à palavra socorreu. Significa o quê? Que provavelmente Davi já estava sendo alvo do ataque do gigante. E no meio daquela guerra, ao invés de Abisaí se preocupar com ele mesmo, o que é que ele faz? Ele se preocupa com o seu líder. Ele se preocupa com Davi. Ele percebe que Davi está cansado e não vai conseguir vencer mais um gigante. Aí o que é que ele faz? Ele vai lá e ele enfrenta o gigante. E o interessante para mim é pensar também que Davi, ele foi um motivador. Ele mostrou que era possível derrotar gigantes. E agora Abisaí e os outros 3 que mais tarde vão aparecer,
Eles acreditam que vitórias assim são possíveis. Por que eles acreditam? Porque um dia eu vi Davi vencer Golias. Eu vi Davi vencer Golias. A vitória de um homem de Deus não deve servir apenas para a gente fazer uma placa, colocar na parede, mas é para dizer a você que você também pode vencer, que você também pode lutar. Abisaí, ele não estava preocupado tão somente com ele. E se você conhece um pouco da história de Abisaí, eu anotei aqui algumas coisas interessantes. Eu disse há pouco que ele era filho de Zeruía, né? E ele era um dos soldados, um dos homens de confiança de Davi. Aliás, eu diria que ele era aquele amigo da espada, que estava pronto para ajudar Davi. Esse não foi o único momento, não. Aliás, os dois irmãos dele também, Joabe e Asael, também faziam parte da tropa de elite de Davi. O Asael, ele foi derrotado e foi morto por um dos oficiais de Saul, mas depois os seus dois irmãos acabam vingando a morte dele. Deixa eu dizer-lhe uma outra coisa. Você se recorda que houve um homem que estava com Davi quando eles identificaram Saul, e ele disse: Senhor, quer que eu acabe com este homem com um só golpe? Lembram-se disso? E Davi repreendeu, disse: não levante a mão contra o ungido do Senhor. Você sabe quem foi que se ofereceu para matar Saul? Foi o Abisaí. Há um outro momento que eu também achei muito interessante. Você se recorda quando Davi saiu de Jerusalém em função da revolta de Absalão, e uma criatura chamada Simei começou a praguejar e a dizer um monte de coisas contra Davi? Você sabe que houve naquele momento alguém que disse a Davi: Davi, quer que eu acabe com Simei? Quem foi que disse isso? Foi Abisaí. Foi também Abisaí. Abisaí, em um certo momento, lá em 2 Samuel 10, ele vence também os filhos de Amon. E eu acho interessante, irmãos, é que Abisaí é aquela criatura. O que é que eu posso fazer pelo meu rei? Ele está trazendo problema, quer que eu passe a espada? Era o que ele sabia fazer, não era, gente? Era o que ele sabia fazer, ele era um guerreiro. E ele não podia ver ninguém incomodando Davi, que ele perguntava logo o quê? Quer que eu mate? Quer que eu acabe com esse homem? Quer que eu acabe com a vida de Saul? Quer que eu acabe com a vida... Olha, se não fosse o cuidado de Davi para frear esse ímpeto de Abisaí, ele teria matado alguns outros homens também, viu? Eu não estou incentivando você a ficar cortando a cabeça de todo mundo que você encontrar na sua frente, que esteja sendo um problema para as pessoas que você ama. Não estou incentivando não, viu, gente? Por favor. Mas eu estou lhe dizendo da importância que é você ter alguém assim ao seu lado, sempre disposto a estar ao seu lado, a lhe defender, a agir em seu favor, a socorrer você quando percebe que você está acuado, que você não vai conseguir resistir, não vai conseguir enfrentar. Graças a Deus, porque existe no meio dos servos de Davi um chamado Abisaí. E não precisa muito não, sabe, irmãos? Não precisa muito não. Aquele gesto de Abisaí foi suficiente para que Davi não fosse morto por aquele gigante naquele dia. E a história, o versículo último que li, e foi esse versículo de número 17, eu quero chamar a sua atenção para como termina essa história. A Bíblia diz que Abisaí, filho de Zeruí, o socorreu, feriu o filisteu, o matou, mas aqui aparece uma declaração que eu acho belíssima. Eu acho que naquele momento, a consciência, sabe, a percepção dos outros soldados da importância de Davi, finalmente eles conseguiram ter. Porque o texto diz o seguinte: então os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Entenderam o que foi que os soldados outros disseram a ele? Quando perceberam o que havia acontecido, quando tomaram conhecimento que por pouco Davi não tinha sido morto na batalha, eles disseram: o Senhor nunca mais vai conosco na batalha. Não. O seu tempo de guerrear acabou. A sua missão agora em Israel é muito mais importante
do que aqui no campo de batalha. Eles chamam Davi de quê, irmãos? Lâmpada de Israel, para que não apagues a lâmpada de Israel. Eles entendem que Davi ele tem uma tarefa tão preciosa que ele não poderia mais estar na batalha ou nas batalhas. Por quê? Para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu às vezes fico preocupado porque a gente só sente falta da lâmpada depois que ela se apaga, não é? E aí você começa a pensar, eu bem que poderia ter ficado mais perto, eu bem que poderia ter ajudado, eu bem que poderia ter experimentado um pouco mais da companhia dos meus pais, eu bem que poderia ter feito um pouco mais por isso, ou por aquilo, ou por aquele. Aí o texto sagrado diz que, olha, Davi, o símbolo, ou melhor, a imagem que estão usando para Davi, ela é tão bela, mesmo no tabernáculo e no templo, havia uma lâmpada que nunca se apagava, que era uma lâmpada simbólica, para significar a presença de Deus. O que o texto está dizendo é que a vida de Davi, a liderança de Davi em Israel, funcionava assim. Davi era como que uma lâmpada para Israel. Eu vou apenas lhe desafiar a identificar nessa história hoje quem você tem sido. Provavelmente todo mundo vai querer assumir o lugar de Davi. Pastor, estou me sentindo o próprio Davi, lutando, os problemas chegando, os demais soldados, e esperando que um Abisaí se levante para vir ao meu socorro, né? Mas deixa eu lhe dizer, às vezes a gente age como os servos de Davi, tão preocupados com as nossas batalhas, que nos esquecemos que alguém está ao nosso lado, enfrentando uma batalha muito maior que a nossa, porque o soldado que Davi estava enfrentando, só um detalhe, ele era um gigante, e era o único que estava ali naquele campo de batalha. Às vezes a gente vive essa dimensão de indiferença dentro da própria casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma comunidade religiosa. Mas o grande desafio hoje é sairmos daqui não de outra forma senão querendo ser Abisaí na vida do outro. Eu acho que o nosso maior desejo agora não é eu queria um Abisaí na minha vida, não. Eu quero ser um Abisaí na sua vida. Eu quero estar ao seu lado, eu quero enfrentar as dificuldades com você. E aí vem um texto sagrado dizendo que para que não se apague a lâmpada de Israel. Ore por isso, nesse instante. E eu quero pedir aos irmãos e irmãs, e você também que está nos acompanhando, que acrescentem em suas orações o nome do Rafael Cerqueira. Eu tenho tido contato com a família, eles ainda estão em São Paulo, ele está se recuperando, e eu tenho certeza que isso tudo vai passar para a glória de Deus. Quero também pedir aos irmãos que estejam orando pelo nosso irmão Carlos Máximo, ainda não tem a data da intervenção que ele vai precisar fazer, mas que também estejam em oração pela sua vida. Inclua também o nome do irmão Esdras, para que seja ele também alvo do cuidado do Senhor. Vamos orar e vamos apresentar a nossa vida ao Senhor, e quem sabe você vai dizer: Senhor, levanta um Abisaí, ou vai dizer: Senhor, eu quero ser um Abisaí. Eu não sei, mas que Deus nos outorgue sensibilidade diante de tantas dificuldades que estamos vivendo nesse tempo. Vamos orar silenciosamente e depois eu conduzirei os irmãos e irmãs numa palavra de oração. Pai querido, que esse sentimento de cuidado uns pelos outros nunca nos falte. Que sejamos uma comunidade cuidadosa, uma comunidade zelosa, atenta às necessidades e dificuldades que o outro está enfrentando. Nos ajuda, Senhor, a perceber
aquilo que podemos fazer para aliviar a carga e carregar a carga uns dos outros, Pai. Nos abençoe dentro de nossas casas, que não haja espaço para indiferença, que não estejamos tão preocupados com as nossas lutas, que não estejamos prontos ou dispostos a estender a mão para aquele que está aflito, aquele que está ansioso. Ó Deus, que o fato de termos o pão sobre a nossa mesa não nos faça indiferentes àquele que está com fome. Que o fato de estarmos com saúde, Senhor, em um tempo de tantas enfermidades, não nos faça indiferente àquele ou aquela que hoje está enfermo. Que o fato, ó Deus, de não termos perdido ninguém na nossa família para esta enfermidade, não nos faça indiferentes para aquele que está chorando a perda de alguém que lhe era tão querido. Ajuda-nos, Senhor, a não nos preocuparmos somente com os nossos problemas, as nossas dores, mas que tenhamos um coração misericordioso, e compassivo, Pai. Ajuda-nos nisso. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.